Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Saúdo a todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Queremos dar início a mais um tempo de adoração ao nosso Deus, obviamente de uma forma que não compreende bem aquele tempo de adoração neotestamentário e também do Antigo Testamento, mas estamos aproveitando o máximo das mídias e da tecnologia à nossa disposição para atender às necessidades da Igreja de Cristo, levando a palavra de Deus, uma palavra de exortação, de consolo, uma palavra que vá de encontro ao seu coração e nos auxilie diante de tudo que estamos enfrentando. Eu quero ler um texto, primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, capítulo 3, a partir do verso 6, falando do regresso de Paulo, de sua ida até a igreja de Tessalônica, depois de um período onde Paulo havia se ausentado por conta de seus desafios missionários. Paulo, não podendo mais suportar o cuidado com aqueles irmãos, ele envia Timóteo, e depois de enviá-lo, ele tem boas notícias, e essas notícias estão aqui descritas no capítulo 3, a partir do verso 6, que diz o seguinte: agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa, diante do nosso Deus, orando noite e dia, com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Texto da palavra de Deus, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai de eterna glória, queremos te agradecer por esta palavra. Obrigado pelo testemunho registrado de Paulo, de Timóteo e do crescimento e avanço da fé da igreja em Tessalônica, igreja que se tornou um modelo, e nós queremos também, Senhor Deus, à medida que somos
expostos à Tua palavra, à medida que somos orientados por ela, seguirmos os passos daqueles que se tornaram modelo, se tornaram semelhantes a Cristo e testemunharam da fé de uma forma eficaz. Pedimos, Deus, que o Senhor nos conduza em todo esse tempo, conduzindo nossas vozes, conduzindo nossas mentes, conduzindo nossos corações, dirigindo-nos para um tempo que seja agradável a Ti. Em nome de Cristo é que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Vamos continuar cantando a Deus. Convido aqui o Lucas e a Germana, que estarão nos conduzindo, e hoje também contamos com o apoio do irmão Samuel, aqui na parte das mídias. Vamos cantar e exaltar o nome do nosso Deus. Boa noite, irmãos. Dando continuidade ao nosso culto de louvor e adoração, iremos cantar um cântico, o cântico de número 133, ou 170, Calmo, Sereno e Tranquilo. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Isso devo a um amigo, que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levando a cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Amém. Próximo cântico, ele tem por título Corpo e Família. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Pastor Franco.
Tá? Ok, queremos agradecer o Ministério de Louvor pelos cânticos entoados e nesse momento queremos passar para o segundo tempo desta adoração. Queremos falar sobre um tema importante. Temos procurado tratar de uma tríade importante na vida do ser humano, que é a sua área mental, sua área emocional e a área espiritual. Sabemos que tudo isso se trata de uma unidade, né, muito bem harmonizada, onde o intelecto se relaciona com as emoções e essas duas esferas também se relacionam com a vida espiritual do homem. Todas elas estão intimamente ligadas, de forma que se uma delas está com 10, algumas ou todas as outras também serão afetadas. E hoje nós queremos falar sobre o desenvolvimento de uma saúde espiritual. Como desenvolver uma saúde espiritual? Falamos sobre saúde mental, falamos sobre saúde emocional e hoje queremos tratar sobre uma vida saudável espiritualmente falando. E para isso eu quero ler e mostrar que esta igreja era uma igreja saudável. Esse primeiro texto que eu vou ler, da carta de Paulo à igreja de Tessalônica, se trata de agradecimentos, de algumas ações de graças que Paulo aqui narra, que ele estava vivenciando, e estas ações de graças, esses agradecimentos, eram por conta da vida saudável espiritual que esses irmãos tinham. E Paulo diz o seguinte, no verso 2, depois do seu prefácio, ele diz assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. E essa espiritualidade tão saudável, ela acabou se tornando conhecida por muitos, é o que diz o verso 6, com efeito vos tornastes imitadores do nosso Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Então não fica dúvida sobre a saúde espiritual desta igreja. Era uma igreja que gozava de uma saúde espiritual. Razão, por então, que Paulo dá graças a Deus, agradece a Deus. E o próprio Paulo vai nos dar pistas aqui de por que essa igreja era uma igreja saudável. Por que a igreja de Tessalônica se tornou uma igreja modelo? Por que que esta igreja se tornou aqui um exemplo para todas as demais igrejas da época, ali na Macedônia e na Acaia? Então, pensemos aqui em vários pontos importantes que podemos destacar, que corroboram com a vida espiritual saudável daquela igreja. Primeira coisa que eu quero destacar se encontra no verso 6, texto que já fizemos a leitura. E Paulo vai falar sobre o poder que a palavra exerceu na vida daquela igreja. Ele diz: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra. E Paulo vai dizer em que ocasião essa palavra foi recebida. Foi no meio de muita tribulação, mas eles receberam com a alegria do Espírito Santo,
você tem a atuação sobrenatural e soberana do Espírito Santo agindo por meio da palavra. De sorte que vos tornaste modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Então Paulo aqui atribui ao poder da palavra o fato desses irmãos haverem se tornado modelos, tanto na região da Acaia como também na região da Macedônia. Paulo vai mostrar ainda no capítulo 2, no versículo 1 e 2, como a palavra ela foi eficaz para essa vida saudável espiritual dos irmãos de Tessalônica. Ele diz o seguinte: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, ou seja, a viagem, o convívio de Paulo com aqueles irmãos gerou muitos frutos, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Paulo fala mais uma vez aqui sobre o ingresso dele no meio dos irmãos e como o Evangelho causou as mudanças tão importantes e necessárias na vida deles. Então, primeira coisa importante que queremos destacar para que tenhamos uma vida espiritual saudável é termos um relacionamento com a palavra de Deus. A palavra de Deus, através do poder do Espírito Santo, ela causa mudanças reais, transformações na vida das pessoas. E é exatamente esse o segundo ponto que eu quero destacar: o poder da palavra, e essa palavra causando e gerando mudanças profundas nos corações daqueles que são expostos a ela. E no verso 9, nós temos aqui um dos efeitos da palavra, e este é o meu segundo ponto. Diz o seguinte, no verso 9: pois eles mesmos, ou seja, os crentes da Acaia, da Macedônia, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertertes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. A palavra de Deus causou mudanças, e uma dessas mudanças foi exatamente o arrependimento e o abandono ali dos ídolos que eles adoravam. Então perceba como a palavra de Deus causou mudanças no coração daquelas pessoas. Então, os efeitos da palavra de Deus fazem parte dessas disciplinas importantes para uma saúde espiritual. Então, a palavra de Deus é primária, e você tem Paulo já registrando as reais mudanças ocasionadas por esta palavra na igreja. Outra coisa importante que é necessário para que tenhamos uma vida espiritual saudável é um bom discipulado. Pessoas que desfrutam e gozam de uma saúde espiritual, normalmente são pessoas que foram bem discipuladas, onde a palavra de Deus foi pregada, e não somente isto, mas também a seriedade e o amor que o discipulador tem por seus discipulados. E aqui no versículo 10 do capítulo 2, eu quero que os irmãos percebam como o ministério de Paulo, como a amizade, o relacionamento, o empenho e a dedicação desse homem gerou ali irmãos com uma espiritualidade saudável. Diz assim o verso 10 do capítulo 2: vós e Deus sois testemunhas do modo, porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Primeira coisa importante de um discipulado, e Paulo entendeu muito bem essa forma de discipulado, o discipulado por modelagem, é quando o discipulador se torna um modelo para o seu discipulado, né? Para o seu discipulando. Aquela pessoa, ela se torna um modelo para demais. Foi assim que Cristo fez.
tornando-se um modelo para os seus seguidores, né? E é essa linguagem que Paulo vai utilizar em várias de suas cartas. Por exemplo, tornai-vos imitadores de Cristo. Cristo é um modelo. Paulo até também diz, sigam os meus procedimentos assim como eu sigo o de Cristo, né? Mostrando que o discipulado por modelagem é o discipulado que Cristo adotou, e nós também devemos adotar. Então, todos os que são discipuladores precisam entender o papel importante que você tem na vida dos discipulandos. Então, Paulo, ele entendeu bem essa didática, e ele se tornou um modelo, dizendo: olha, eu andei no meu divórcio de forma piedosa, justa e irrepreensível com relação a vós. E ainda verso 11 e 12, nós temos Paulo concluindo aqui este pensamento, dizendo: e sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos, admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então Paulo, ele adota o discipulado por modelagem, e ele não deixa aqueles irmãos órfãos, o que nos dá outra orientação sobre o discipulado bíblico. O discipulado bíblico é um discipulado que não tem fim, é um discipulado para toda a vida, onde aquele que discipula, ele mantém um relacionamento próximo com o discipulando, e ele o ajuda no seu lidar diário com suas crises, suas lutas, acompanhando, recebendo relatórios e lidando de uma forma muito próxima com o discipulando. Paulo usa a expressão aqui para falar sobre essa intimidade, a intimidade desse relacionamento. Ele diz: como pai a seus filhos, a cada um de vocês eu exortei, eu consolei, eu admoestei. Outra coisa importante do discipulado, além de ser um discipulado por modelagem, além de ser um discipulado que dura toda a vida, é um discipulado onde aquele que discipula não passa a mão na cabeça. Ele exorta, consola quando necessário, admoesta quando é preciso. Uma espiritualidade saudável, ela passa pelo ensino da palavra, necessário, passa por arrependimento e mudanças, mas passa também por um discipulado honesto, um discipulado verdadeiro, profundo, que preza pelo relacionamento. Então, aprendemos que para uma vida espiritual saudável, e vimos que a igreja de Tessalônica era uma igreja saudável, vimos que Paulo aqui, ele aponta para o poder da palavra, ele fala sobre a questão das mudanças e do arrependimento, e também do discipulado. Partindo para o capítulo 3, eu quero destacar mais 3 pontos importantes para o desenvolvimento de uma saúde espiritual. No capítulo 3, nós vamos ver que Paulo, ele estava tão preocupado, ainda falando sobre o discipulado, né, e da proximidade que ele tinha com os irmãos, mesmo quando estava distante. No capítulo 3, do verso 1 até o verso 6, nós temos aqui o registro de Paulo, quando ele envia a Timóteo. Ele já não podendo suportar o cuidado com aquela igreja, era uma igreja que estava sofrendo perseguição, uma igreja que o próprio Paulo sofreu perseguição. Atos capítulo 18 registra o ingresso de Paulo em Tessalônica e também a sua saída por conta da perseguição. Então Paulo, diante deste cenário complicado, ele envia Timóteo, e lá no verso 6 do capítulo 3, nós temos as boas notícias. Aquela igreja é uma igreja saudável, e apesar da situação, a saúde espiritual daquela igreja se manteve. E aqui, irmãos, outra coisa interessante sobre uma saúde espiritual saudável. Uma saúde espiritual
né? Uma vida espiritual saudável, ela não depende das circunstâncias. Estou passando por um problema financeiro, logo minha vida espiritual foi por água abaixo. Estou passando por perseguições, por problemas no casamento, criação de filho, minha vida espiritual acabou. Eu não estou dizendo que não há uma ligação direta com isto. Isso pode afetar, mas não necessariamente. O que Paulo nos mostra no capítulo 3, do verso 1 ao verso 10, é que a saúde espiritual daqueles crentes não foi afetada por conta da perseguição que eles estavam enfrentando. Outra coisa importante, uma saúde, uma vida espiritual saudável, ela independe das circunstâncias, independe. Pensemos nisto. Uma vida espiritual saudável, ela independe das circunstâncias. Outra coisa importante, uma quinta informação importante e necessária para quem quer vivenciar uma espiritualidade saudável, é a seguinte: é que nunca devemos estar contentes com o patamar que atingimos. Paulo, apesar de se alegrar com aqueles irmãos, ele diz o seguinte, no verso 11 e 12 do capítulo 3. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos, para não incorrermos nesses erros, ou seja, de fracassarmos na santidade, de cairmos em culpa e na vinda de Cristo estarmos despreparados. Paulo diz: cresçam, avancem, continuem. Paulo diz àqueles irmãos que, apesar da saúde espiritual que gozamos, nós nunca podemos nos contentar, porque isso implica em uma estagnação, e parar na santidade, no crescimento, é retroceder, e Paulo nos alerta quanto a isso. Então nunca estejamos contentes com a situação espiritual nossa. Sempre é momento de crescer, sempre é momento de amar mais, sempre é momento de avançarmos mais, de investir mais em missões, sempre é tempo de consolar mais uns aos outros, exortarmos mais uns aos outros, de nos debruçarmos mais na palavra, de uma vida mais intensa de oração. Sempre precisamos estar sempre focados em crescer. Outra coisa importante que Paulo vai nos apontar, uma sexta, para nos ajudar com respeito a uma saúde espiritual, é a luta contra o pecado. Lutar contra o pecado faz parte de uma vida espiritual saudável. E a partir do verso 3 do capítulo 4, Paulo fala sobre os possíveis perigos que aqueles irmãos já estavam enfrentando, né? Ele diz o seguinte: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, cresçam em santidade. E ele vai apresentar uma área específica da vida humana, importante, que precisamos estar atentos e vigilantes. Que vos abstenhais da prostituição. Paulo vai dizer que cada um deve saber possuir o próprio corpo em santidade e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E Paulo vai até dizer que nessa matéria ninguém cause danos ao outro, ninguém defraude o seu irmão, porque o Senhor é contra até todas estas coisas. E como antes já foi avisado, e Paulo já havia testificado àqueles irmãos, Deus é o vingador.
No verso 7, Paulo vai dizer que Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. E quem rejeita essas coisas não rejeita a homem, mas sim a Deus. Uma vida espiritual saudável perpassa também por uma análise pessoal, por um autopoliciamento, por um exame sobre como anda a nossa vida de uma maneira geral. E de forma especial, Paulo trata sobre os pecados na área da sexualidade, e não há período tão importante para falar sobre esse pecado como este, onde pornografias, onde dificuldades com a área sexual estão aí aumentando cada dia mais o número de doentes mentais, emocionais e espirituais por conta deste problema. Por fim, o desenvolvimento de uma saúde espiritual também passa por outra coisa importante que eu quero destacar a partir do verso 13 do capítulo 4. Paulo diz o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Uma vida espiritual saudável, ela necessariamente precisa de uma teologia saudável. Para que você tenha uma vida espiritual saudável, você precisa entender a Bíblia. E aqueles irmãos, alguns deles, estavam tristes, abatidos e sem esperança, por uma deficiência teológica. Alguns dos seus entes queridos haviam morrido, e isto estava abalando a fé de alguns deles, e até tirando a esperança. E Paulo diz: olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes. A ignorância acerca da Bíblia pode nos trazer prejuízos espirituais, tristeza, falta de esperança, abatimento. E Paulo corrige aqueles irmãos: olha, eu não quero que vocês se entristeçam como os demais, eu não quero que vocês incorram no erro da ignorância. Pois se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também Deus, mediante Jesus, trará em companhia os que dormem. Então se acalmem, saibam que o Cristo que morreu e ressuscitou é o Cristo também que garante que nós ressuscitaremos. E não só isso, a palavra de Deus declara, verso 15: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Paulo corrige um equívoco, um erro teológico, um erro doutrinário, que estava causando falta de esperança, tristeza, abatimento àqueles irmãos. E, podemos dizer, gerando problemas para a vida espiritual deles. E um entendimento correto da teologia cristã, teologia bíblica, fez com que aqueles irmãos se alegrassem novamente. Paulo afirma que aqueles que estavam dormindo até nos precederiam na volta de Cristo. Irmãos, depois de alistar, pelo menos aqui, umas 7 atitudes importantes para uma vida espiritual saudável, Paulo, eu quero encerrar lendo, Paulo traz diversos preceitos que culminam na conclusão da sua carta. Aqueles irmãos estavam bem, estavam crescendo. Paulo atribui a palavra, ao poder da palavra, a palavra que estava causando mudanças naqueles corações, palavra esta que causou efeitos na vida daqueles irmãos. Paulo fala sobre o seu discipulado eficiente na vida deles, que certamente influenciou na saúde espiritual daqueles irmãos. Paulo falou ainda sobre o desejo de avançar. Não podemos ficar estagnados, não podemos achar que aqui chegou um ponto onde não precisamos mais ir adiante. Não, apesar de serem modelos para os crentes da Acaia e da Macedônia, apesar de serem reconhecidos pela fé, pelo amor e pela esperança, é hora de avançar, é hora de ir adiante, é hora de crescer em santidade. Paulo fala ainda sobre a luta contra o pecado.
Precisamos lutar contra o pecado, ferrenhamente contra o pecado. Não podemos desistir desta batalha. Estamos em uma guerra e contamos com a ajuda, contamos com a assistência do Espírito Santo. Precisamos ainda ter uma boa teologia. Uma teologia saudável implica em uma saúde espiritual. E por fim, concluindo sua carta, Paulo traz diversos preceitos e eu quero encerrar lendo. Capítulo 5, verso 12, Paulo diz o seguinte: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Paulo fala sobre a liderança pastoral e como os irmãos precisam acatar com respeito esta liderança que o próprio Deus colocou para admoestá-los, para corrigi-los, para estar liderando. Paulo diz: acatem com apreço os que trabalham entre vós. Primeira admoestação. Paulo diz ainda no verso 13: tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Versículo 14, exortamos também, irmãos, aqui, admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Aqui, irmãos, nós temos como a igreja em comunidade se auxilia em uma vida saudável espiritualmente. Como a igreja tem um papel de auxiliar uns aos outros. Olha, respeitem a liderança, tratem com apreço, tratem em máxima consideração por conta do serviço que eles desempenham. Vivam em paz uns com os outros. Exortem os irmãos insubmissos. Aqueles que estão insubmissos, exortemos, procuremos, falemos com os tais. Vamos amparar os fracos. Vamos ajudar os que estão passando por dificuldades espirituais, emocionais, crises na sua fé. E vamos ser longânimos com todos. Vamos ser pacientes com todos. Aqui Paulo fala sobre o aspecto horizontal de uma vida espiritualmente saudável. Precisamos ter um convívio tranquilo, um convívio bacana entre os irmãos, de paz, de amor, de exortação, de consolação, de longanimidade. Ainda, Paulo vai dizer, e se houver equívocos, erros e falhas, Paulo diz, evitem retribuir o mal com o mal. Pelo contrário, sigam sempre o bem entre vós para com todos. Houve um deslize, houve uma fraqueza, não sabemos por que razão, então não vamos retribuir com o mal, vamos retribuir com o bem. Isso cultivará um ambiente com crentes saudáveis espiritualmente. Paulo vai dizer, alegrem-se sempre, vivam em alegria e orai sem cessar. Orai sem cessar. Irmãos, uma vida espiritual saudável, ela passa por todas estas qualidades. Palavra, mudanças reais e profundas, arrependimento. Uma vida espiritual saudável, ela também passa por um discipulado saudável, de amor e respeito do discipulador com o discipulando, cuidado, amor, como um pai cuida de um filho. Uma vida espiritual saudável passa por um desejo por crescimento, crescer ainda mais, não estagnar. Uma vida espiritual saudável tem uma relação direta na luta contra o pecado. Uma vida espiritual saudável tem a ver com uma teologia bíblica saudável. E uma vida espiritual saudável tem relação direta nos nossos relacionamentos, convívios, uns com os outros. Nesse período de pandemia, irmãos, onde por obrigação temos nos isolado,
e temos nos afastado uns dos outros, a minha oração é que este isolamento só mostre o quanto carecemos e precisamos do auxílio uns dos outros, do apoio, da oração, da exortação, do consolo. Que esse tempo deixe cada vez mais claro a necessidade que temos de estarmos reunidos. Que Deus abençoe a sua igreja, a nossa igreja, a Igreja Bíblica de Horizonte, nos dando sempre qualidades como essa para o desenvolvimento de uma saúde espiritual. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos pela tua palavra. Aprendemos hoje, Deus, que a igreja de Tessalônica era uma igreja saudável. Entendemos ainda que a tua palavra era responsável, ou foi responsável diretamente por essas mudanças. Arrependimento. Vimos ainda, Deus, que um discipulado por modelagem, um discipulado onde o discipulador trata o discipulando como um filho, acompanhando, orientando, cuidando. Passa ainda, Senhor Deus, por o entendimento de que nunca chegaremos nesse mundo à plenitude. A plenitude virá com a volta do teu Filho e o estabelecimento, a conclusão, a consumação do reino. Enquanto isso, é hora de crescer, é hora de avançar, é hora de progredirmos na fé. Entendemos ainda que uma vida espiritual saudável passa por uma luta contra o pecado, uma luta ferrenha, travada dia a dia, contra nossos desejos. Que o Senhor nos ajude a mortificar a nossa carne. Uma vida espiritual, Deus, ainda envolve o entendimento correto da tua palavra. Uma boa teologia bíblica nos ajudará. E o convívio, os relacionamentos, a comunhão, congregar, a exortação, o consolo, o auxílio uns dos outros, tem um papel fundamental para o crescimento e o aperfeiçoamento da nossa vida espiritual. Obrigado, Deus, por esses direcionamentos. Nos dá a graça de incluirmos na nossa vida todas essas categorias importantes, para que assim tenhamos uma vida espiritualmente saudável. Para a tua glória, em nome de Cristo te oramos. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos.